Vítor Coelho em entrevista, sexta parte, o maior tiflólogo português. Olá, estamos para a sexta parte da nossa entrevista ao professor Vítor. Para fins de registro, hoje é dia 27 de maio de 2023. Professor Vítor, boa tarde novamente. Muito boa tarde, Diogo. Seja bem-vindo novamente aqui à nossa entrevista, que tivemos de dividir, portanto, fazer no mínimo, porque eu não sei se vamos conseguir acabar a nossa entrevista durante o dia de hoje. As perguntas são muitas. Portanto, vamos ver como é que vão correr os trabalhos. Deixe-me dar-lhe um esclarecimento a si e a todos aqueles que depois nos estarão a ver quando esta entrevista sair, que na altura eu não sabia relativamente ao hino da Associação de Beneficência Luís Braille, eu não sabia quem é que eram os autores, etc, etc, e neste momento estou em condições de o dizer. Portanto, a música foi de António Oliveira e os versos foram de Leonor Rodrigues. Muito bem. Pronto, tinha ficado pendente esta questão, mas fica aqui o esclarecimento também para que fique devidamente registado. E ainda bem, porque se me perguntasse, eu confesso que não sabia. Tinha uma vaga ideia, mas não sabia. Mas conheci quer um, quer outro. Ora, veja se isto lhe parece familiar. Maria Teresa Pereira, da classe de piano, do professor, Lúcio Mendes, e Vítor Bordalo Coelho, da classe de canto, da professora Ana de Brito Aranha, um momento só, por favor, acompanhada ao piano por Maria, peço desculpa, Maria, enganei-me aqui a escrever isto em braille, Maria Delina, não sei, devo ter-me enganado aqui, Delina de Castro, e isto foi retirado da página 3 do Diário Popular de 22 de junho de 1956. Isto é familiar para si? É. Eu sou agora, não, quer dizer, lembro-me porventura disso como de muitos. Foram muitas audições que eu fiz no conservatório e algumas para a Rádio Universidade. E, portanto, essa que está aí, é claro que a data eu decoro não sei, mas tenho tudo isso apontado. Tenho a lista completa das intervenções que fiz no conservatório e noutros sítios. E, portanto, o programa, quando aí diz acompanhada por, eu julgo que é Maria Delfina... É Delfina, é isso mesmo. Rocha de Castro. Só tem Maria Delfina de Castro. Pois, está bem. Agradeço que eu não estava a conseguir ler, pois eu escrevi isto mal, que eu escrevi Delina. Pronto, é Delfina, obrigado. É Delfina. Bom, mas eu devo dizer que eu dizer isso, por exemplo, de cor, para mim não é muito fácil, porque eu tenho... O meu armazém de memórias é muito grande, mas não aparece sempre quando eu... Certo, mas eu só queria perceber se era familiar para si, porque é. Eu fui tentar pesquisar por jornais da época com referências ao seu nome e encontrei este. Pois é, pronto. Eu confesso que não sabia que essa notícia ou outra coisa é meramente tinha aparecido do jornal. É só mesmo esta informação, muito pequenina. Deve ser este concerto, foi depois das 21, é só o que eu lhe consigo dizer, e creio que foi neste dia 22 de junho de 1956. Ora bem, desculpe, mas aí quanto a 22 de junho de 1956 é que eu já tenho as minhas dúvidas. O jornal pelo menos é dessa data, agora eu não sei. Não, mas eu vou-lhe dizer o que é que aconteceu a 22 de junho de 1956. Eu sei o que é que me vai dizer.
Eu acho que sei o que é que me vai dizer. Vai-me falar do aniversário do Panteão, ou não? Dos 104 anos, ou não? Não, dos 4 anos após a transladação do Luís Braille para o Panteão. Ou não? Não. Não? Não. É que foi no dia 22 também, do 6. 22/6 de 1956, eu fiz uma audição no Conservatório Nacional de Música, mas interpretei uma peça de Schumann e era no centenário da morte de Schumann. Ok. Então, portanto, em 1956 fez 100 anos que morreu Schumann. E eu participei numa homenagem a esse centenário da morte de Schumann, cantando Os Amores de Poeta, que é um ciclo de 16 líderes de Schumann, e eu cantei isso no Conservatório Nacional, acompanhado, e confesso, agora se me perguntasse quem é que me acompanhou, eu já não me lembro bem, mas tenho tudo isso apontado. Pronto. Então, se me permite, vamos dar aqui, avançar então aqui com as nossas questões. Vamos começar exatamente, curiosamente, por falar do Panteão, da passagem de Luís Braille para o Panteão francês. E permita-me fazer aqui uma pequena citação de um livro chamado La vie et l'œuvre de Louis Braille, de Pierre Henry, portanto, isto foi feito no dia 21 de junho de 1952, um dia antes portanto, da operação em que o corpo de Louis Braille foi transladado para o Panteão Nacional Francês. E, portanto, este senhor, Pierre Henry, escreveu o seguinte, início de citação: Braille, no Panteão, é, antes de mais, um símbolo, desde logo, para as pessoas cegas em particular, mas também para todas as pessoas com deficiência, porque significa esperança e possibilidade de reabilitação profissional e social. O Panteão não é uma chegada, mas sim uma etapa. Amanhã, a marcha rumo ao progresso continuará conservando e acelerando a velocidade que Louis Braille incutiu com a sua invenção. Isto foi, portanto, o que foi feito no dia anterior da operação de transladação do corpo de Louis Braille para o Panteão Nacional Francês. E o que eu lhe queria perguntar, já numa das partes que nós aqui falámos, já sei que Portugal, portanto, comemorou com umas jornadas, com uns eventos onde se falou sobre a temática do Braille, e foi a Associação de Beneficência Luís Braille que o fez. E eu quero lhe perguntar que memórias é que tem deste dia 22 de junho de 1952? Como é que as pessoas cegas acompanharam em Portugal, se é que conseguiram, a transladação do corpo de Louis Braille para o Panteão Nacional Francês? Ora bem, em Portugal, como pode calcular, só algumas pessoas, casos da Associação de Beneficência Luís Braille, que fez esse ciclo de palestras em que eu apresentei uma comunicação, sendo coautor com um amigo meu que já partiu, claro. Como é que se chamava o amigo? O Carlos Jorge Prata Ramalho. Ok. E, portanto, a comunicação que eu apresentei nesse ciclo de palestras era os cegos e as suas aspirações. Isto, portanto, em 1952. Tinha eu 22 anos. Exato. Tinha saído do Instituto Branco Rodrigues há pouco tempo. Ainda não há um ano. Certo.
E, portanto, eu colaborei nesse ciclo de palestras em 1952. Claro que a Associação Luís Braille prestava-lhe homenagem por ser a Luís Braille, porque era, enfim, a associação mais importante desse tempo. A Liga João de Deus estava a começar. Era muito recente. Mas a Associação Luís Braille, portanto, já tinha, foi também simultâneo, os 25 anos da Associação Luís Braille. Exatamente. Ora bem, portanto, eu participei, lembro-me de ter participado desse ciclo de palestras, mas quando há bocado disse essa data e disse 1956... Mas o 56 calhou, ou seja, o jornal que nós falámos, onde fala do seu espetáculo, é do dia 22 de junho de 1956. Acho que é meramente uma coincidência. 4 anos depois. É uma coincidência. Pois. Agora, não sei a que dia, repare, não sei a que dia é que depois se refere o concerto, não é? Não, o concerto, quer dizer... Porque o jornal pode ser de um dia, o concerto pode ser noutro. Não, pois. Mas há de ser perto. Mas em junho de 56, como eu há bocado disse, foi a homenagem no centenário da morte de Schumann. E, portanto, nesse centenário da morte de Schumann, eu, no Conservatório, cantei esses Amores de Poeta, que é um ciclo de 16 líderes de Schumann. E acompanhado pela tal Maria Delfina de Castro. Agora, voltando a 52, e a esse aniversário, chamemos à translação do Luís Braille, claro que nós cá em Portugal não tivemos, que eu saiba, a forma de acompanhar. Nenhum representante nessa missão em Paris. Mas foi algo muito importante para as pessoas cegas. Bem, quem teve noção disso, porque uma grande parte das pessoas naturalmente nem teve noção disso. Mas para si, hoje que tem a noção, considera que foi um momento verdadeiramente importante? Isso com certeza, claro. É um reconhecimento. É um reconhecimento, pois claro. Agora, a propósito dessa referência que fez, esse livro do Pierre Henry, que é La Vie et l'œuvre de Louis Braille, está traduzido em português. A sério? Não sabia. É que eu consultei a versão espanhola. Pois é. Durante muito tempo era a tradução espanhola. Mas um amigo meu, que também já partiu, como a maior parte dos meus amigos, não tem resistido até hoje, e portanto ele já partiu. Mas o Filipe Pereira Oliva era mais novo que eu, 4 anos, mas traduziu esse livro do Pierre Henry para português. Não sabia. E existe, portanto, exemplar, eu tenho o exemplar, e a Biblioteca Nacional também tem, claro, e portanto, quem o quiser ler, o livro está traduzido para português. Ele traduziu exatamente esse livro do Pierre Henry para português. Considera uma referência este livro? É a vida e obra do Luís Braille, por um lado. O tema é esse. E depois foi tratado pelo Pierre Henry, que era um francês, chamemos-lhe ilustre desse tempo, e que fez essa biografia do Luís Braille, e portanto era uma obra importante. E já agora, a título de comentário, sempre digo que esse meu amigo, quando acabou o livro, ele enquanto estava a traduzir, de vez em quando telefonava-me a propósito de expressões que apareciam em francês, e ele dizia-me: o que é que te parece que eu traduza assim ou assado? Havia hipóteses da tradução, e eu fui de algum modo acompanhando
essa tradução dele, esse trabalho dele. Ora, quando ele acabou de traduzir o livro, quando o livro ficou pronto, ele mandou-me por mail e eu recebi, fiquei contente, telefonei-lhe, disse, ainda bem que chegaste ao fim e tal. Pois, isto foi numa quinta-feira. E ele, no domingo seguinte, foi-se desta para melhor. Foi o último livro... Ele mandou-me o livro, mandou-me o exemplar do livro 4 dias antes. Ele tinha acabado nessa altura, a tradução. Mas foram 4 dias antes. O que significa que se ele tem atrasado 5 dias, eu era capaz de não ter essa hipótese. Porque, repare, quando nós estamos a trabalhar uma coisa, ele trabalhava em casa, no computador, em casa dele, e claro, quando eu desaparecer daqui, quem é que sabe o que é que eu tenho aqui, o que é que não tenho? Naturalmente os meus netos olham para uma quantidade de coisas e não, é tudo lixo, olha, é esse o destino que nós temos de coisas que vamos acumulando, e eu tenho tantas, e já deitei tantas fora, e já dei para a Biblioteca Nacional tantas coisas, etc. Mas ainda cá tenho muita coisa. Bom, mas quando me for embora, os meus filhos e os meus netos, é claro, começam, que volta é que a gente dá isto tudo, uma grande parte das coisas não nos interessa, não são assuntos que lhe digam respeito, não estão dentro do meio, não estão... E portanto, isto pode acontecer que muita coisa seja para o lixo. E portanto, esse livro, que está traduzido em português por esse meu amigo, chegou à minha mão por sei lá, que se pode dizer uma burra de sorte, porque foi 4 dias antes dele partir. E eu depois mandei para o Brasil, para um dos colegas que tinha feito parte da Comissão Brasileira de Cegos, e que também já partiu, era mais novo que eu, uns anos, mas eu mandei essa versão para o Brasil, e ele depois agradeceu-me e disse-me, eu agradeço muito, porque o que conhecia era a tradução do espanhol, mas agora tenho a tradução em português, está muito bem feita, e portanto ficou a conhecer a obra do Pierre Henry por essa tradução que o meu amigo fez, mas que teve validade por acaso ele mandou-me aquilo 4 dias antes, que foi quando acabou a tradução. Podia não ter acontecido. Só em termos de curiosidade, eu não conhecia esta história. A citação que fiz fiz eu a tradução, não deve estar muito bem feita, mas é o que é, do espanhol, da obra, deste excerto da obra de Pierre Henry, porque achei interessante trazê-la aqui para a nossa conversa e acho muito curioso aquilo que nos acaba de relatar, porque, enfim, eu não tive a oportunidade, infelizmente, de conhecer o Dr. Filipe Oliva, tenho pena. Não, já partiu em 2009. Mas ele tinha e escrevia textos fabulosos sobre a tiflologia. E por falar em tiflologia, vou pedir aqui a sua ajuda para explicar, para que as pessoas percebam. Diga-me, o que é um tiflólogo? É um indivíduo que estuda a tiflologia. E o que é a tiflologia? A tiflologia é a ciência que trata do que se chamaria a tifla. A tifla, portanto, é a relação com a visão. Tiflo vem do grego, não é? Tiflologia é a ciência, digamos, da visão. E, portanto, o tiflólogo é aquele que estuda a tiflologia, como um biólogo é o que estuda a biologia e por aí fora. Quer dizer, as logias são muitas, não é? São ciências. Logia é ciência. E tiflo? E, portanto, o tiflo é
relacionado com a visão. É uma palavra grega e eu confesso-lhe que não sei grego, nunca estudei grego. Mas sei que é uma palavra grega e nós, como sabe, nós na língua portuguesa ainda temos muita coisa grega. Temos. Quando nós dizemos o micro não sei o quê e o macro não sei o que mais, Exato. e etc., tudo isso são prefixos gregos. Mas eu não estou a falar... isto não é por... Não vai, este meu pedido de ajuda para ajudar a clarificar o que é um tiflólogo não surge por acaso. Diga-me, para si, quem foi o maior tiflólogo português? Bem, é capaz de ser assim um bocadinho difícil. Felizmente tem havido alguns, não tantos como seria para desejar, mas alguns. Bom, isto começou no século XIX, chamemos-lhe, com o Branco Rodrigues. O José Cândido Branco Rodrigues, que fundou várias escolas, fundou o Instituto Branco Rodrigues, onde eu estudei, e no Porto, o que é hoje, não sei se ainda existe, havia o São Manuel, não sei se ainda existe, mas foi o Branco Rodrigues que também fundou, em Castelo de Vide, as oficinas de Castelo de Vide, etc. Ele esteve lá também, não é? Castelo de Vide. Desculpe. Ele esteve lá também em Castelo de Vide, o Branco Rodrigues. Sim. Começou por fundar umas oficinas em Castelo de Vide, onde ensinavam coisas, mas nesse tempo, enfim, ainda não era a Revolução Industrial, era tudo manufaturado, mas faziam cestos, faziam coisas, escovas, vassouras, sei lá o que, tinham assim indústrias desse tipo, que a gente chama artesanais, mas que era desse tempo, e que os cegos eram capazes de fazer. Isto é assim. Claro. Eram coisas que os cegos eram capazes de fazer. E eram coisas que se praticavam noutros países. E o Branco Rodrigues, às suas custas, isto portanto no tempo da monarquia, exato. Da monarquia, portanto era 1880 e tal, 90 e tal. Exato. O Branco Rodrigues viajou pela Europa por vários institutos, designadamente a Instituição Nacional de Jeunes Aveugles em Paris, que tinha sido fundada e onde o Luís Braille estudou. Exato. Quando o Luís Braille entrou para lá, ainda não havia, claro, o sistema Braille. O Luís Braille é que o inventou, mas nesse tempo era a imitação do alfabeto latino. Mas a imitação do alfabeto latino em relevo era de leitura sempre muito demorada, muito complicada, porque cada letra tem feitios vários. Ele, com a invenção do Braille, tornou isto muito simples. Já lá vou falar desses aspectos quando a gente depois entrar no Braille, que é um capítulo que eu tenho aqui à parte para abordar consigo. Falaremos melhor. Mas sim, portanto, Branco Rodrigues teve essa virtude de, entre aspas, passear, não é o termo mais correto, aprender e trazer para Portugal essa experiência. Foi o Branco Rodrigues. O Branco Rodrigues é que foi o grande impulsionador e o grande lutador junto dos poderes públicos. O Branco Rodrigues era, digamos, um burguês da aristocracia, portanto era uma pessoa que vivia, pode-se dizer que vivia bem, enfim, comparado com a sociedade em termos gerais. Certo, podia viver bem, mas podia não se ter preocupado com as pessoas cegas. Com certeza. Mas o que é certo é que ele preocupou-se. Ora, ele preocupou-se, por um lado, pelo seu espírito, com certeza levado para isso, mas também porque ele teve um avô que durante uns 2 anos perdeu a vista. Ok. Portanto o Branco Rodrigues teve um avô que durante 2 anos perdeu a vista. Depois reconstituiu-a com uma operação de um médico espanhol que estava em Portugal. Como é que se chamava o médico espanhol?
Eu sei o nome do médico, mas neste momento não me estou a lembrar dele. É daquelas coisas que está cá no meu armazém, mas não vem quando eu quero. Mas era um médico que estava em Portugal e conseguiu restituir-lhe a vista. Mas o Branco Rodrigues dava-se muito bem com esse avô e, portanto, ficou muito sensibilizado para isso. A partir daí, sobretudo, começou a interessar-se muito pelo problema. Portanto, explica-se isso um pouco por essa afetividade que tinha com o avô. E, como digo, felizmente o avô recuperou. Claro. E o Branco Rodrigues... Mas foi o suficiente para deixar o bichinho no Branco Rodrigues? É que isso contribui logo para quê? Porque ele, quando viu o avô que não via, ficou sensibilizado a sentir as dificuldades que ele sentia. Claro. E como viu o avô recuperar, pensou, alto, isto, eles não veem, os cegos, que havia muitos, com certeza, claro, não veem, mas se forem preparados e ensinados e etc., podem fazer muita coisa, afinal, porque o avô, afinal, voltou a poder fazer coisas e etc., e era uma pessoa já de idade, não é? Ora, se isto fosse feito com crianças, e daí começou a saber o que é que noutros países acontecia. E, portanto, visitou Espanha, visitou França, visitou a Dinamarca, visitou a Inglaterra. E escreveu muito no jornal que ele tinha. Depois fundou um jornal, exatamente. Que era o Cego, não é? Chamava-se o Cego. O Jornal dos Cegos. Desculpe, sim, Jornal dos Cegos, exatamente. Pois. Foi publicado durante um tempo, etc. E julgo que ainda há, na Biblioteca Nacional, arquivo desse Jornal dos Cegos. Também está na internet, felizmente disponível. Bem, isso agora... Foi onde eu fui buscar muita informação também. Como calcula, eu estou um bocado fora. Não é que eu não possa ir à internet, mas cada vez vou menos, porque claro. As dificuldades cada vez são maiores, ou melhor, eu estou cada vez mais velho e a tecnologia vai avançando e eu não consigo acompanhar. Mas, portanto, o facto de ir à internet, tenho ido algumas vezes, mas vou menos. Portanto, utilizo muito menos a internet do que já utilizei. Claro. Mas o José Cândido Branco Rodrigues também fez o primeiro estudo sobre as pessoas com deficiência visual em Portugal. Sim, isso. Em concreto, tudo o que ele escreveu, confesso que não sei. Lembro-me de ter publicado o Jornal dos Cegos e de ser interessado pelo assunto e ter fundado estas escolas, designadamente o Instituto Branco Rodrigues, que começou na Rodrigues Sampaio, na Escola Rodrigues Sampaio, numas salas que lhe cederam e tal, e depois mudou-se para o Estoril, para uma casa que foi concedida, onde eu depois, onde estudei. Exato. Então, era entre São Pedro e São João. Só mais uma pergunta sobre o Branco Rodrigues. Sabe porque é que ele, quando começou, eu espero não me estar a enganar, ele começou no asilo António Feliciano de Castilho? Bem, é que depois, entretanto, havia outras pessoas que também se interessavam pelo assunto, designadamente uma que foi uma das fundadoras do que se chama hoje a APEC, que é a Associação Promotora do Ensino dos Cegos. Essa Associação Promotora do Ensino dos Cegos é que fundou o Asilo Castilho. Exatamente. O Castilho, que depois se fixou em Campo de Ourique. Antes começou nas Janelas Verdes, não é? Não sei onde é que começou. Tudo bem. Eu conheci-o em Campo de Ourique, certo. Na rua Francisco Metrá. E como é que se chamava essa senhora que você ia referenciar? Madame Sigaud? Exatamente. Madame Sigaud Soto, que tinha uma irmã no Brasil,
eu já tenho dificuldade, mas isso está... Sim, isso está documentado. Isso está muito bem Documentado, está. documentado. Eu é que a minha memória não consegue fixar tudo. Quer dizer, tem cá, os elementos estão cá, mas tem dificuldade já. Mas isso está bem documentado. Já agora, o primeiro livro para o estrangeiro, isto porque está associado a esta história que nós estamos aqui a falar, da Madame Sigaud, o primeiro livro que foi para o estrangeiro, em 1954, foi para o Brasil e foi escrito na língua portuguesa. Foi para acho que foi para a familiar, exatamente, tem a ver com alguém, eu não sei a história de cor, mas acho que o primeiro livro, isso também está devidamente documentado, portanto o primeiro livro para o estrangeiro foi escrito em língua portuguesa e foi para o Brasil, em Braille. Vou falar um livro escrito em Braille. Mas olha que falou em 1954. Sim, desculpa, ainda bem que está atento ao que eu vou dizendo. 1854. Desculpe, não fazia sentido nenhum 1954. Peço imensa desculpa. Não, mas é que 1954 o Braille Não, isso não podia. Braille ainda não era conhecido aqui. Não, mas aquilo foi para o Brasil. Foi uma obra que foi pedida mesmo... 1854 foi uma obra que foi pedida mesmo. Isso foi o ano da fundação do Benjamin Constant. Do Benjamin Constant. Se calhar está relacionado com isso. Pois. Portanto, em 1854 foi fundado o Benjamin Constant. E esse... porque houve um brasileiro que veio para o Instituto Nacional de Cegos de Paris estudar. E que aprendeu aí o Braille e que entusiasmou... E depois foi para o Brasil. O imperador do Brasil, na altura, que era o Dom Pedro, filho do nosso Dom Pedro IV. Portanto, o nosso Dom Pedro IV veio do Brasil para Portugal, mas ficou depois o filho dele, que foi imperador do Brasil, que era quem estava em 1854. E portanto, como digo, isso está devidamente documentado. Quem procurar encontra a história completa. Sim. Mas, voltando, o que é que acha que aconteceu para o Branco Rodrigues não se ter aproximado ou não ter ficado permanecido? Porque o jornal dos cegos, quando ele foi criado, os montantes adquiridos com as vendas iam para a Associação Promotora do Ensino dos Cegos. Entretanto, ele separou-se. E eu quero lhe perguntar se sabe porque é que ele se separou, afastou-se da associação. Não, os motivos exatos não sei. Mas eu tenho pessoalmente o que chamaria uma explicação. O Branco Rodrigues era, com estas atividades todas de embaixadores, de embaixador e de promotor do ensino, etc., mas era um bocado individualista, porque ele ligou-se com diversas pessoas, designadamente com o João de Deus, com o poeta João de Deus. Que depois vem daí e depois Liga de Cegos João de Deus. Sim, continua. Não, o nome de Liga foi inspirado de João de Deus no João de Deus. Foi por isso muito mais tarde. Claro. Sim, claro. Mas foi inspirado nele. Que foi até João de Deus que fez a cartilha maternal e que teve alguns cuidados com o ensino dos cegos também, o João de Deus. Pois, mas foi nesse princípio, porque depois o Branco Rodrigues desligou-se de João de Deus. Ok. Portanto, o Branco Rodrigues, na minha ótica, eu não o conheci. Claro. Mas na minha ótica devia ser um bocado individualista. E, portanto, agregava-se com este, com aquele, mas a certa altura entrava em oposição, entrava em discordância e separava-se. E teve sempre a habilidade de construir mais coisas, etc. Ele fundou aquelas em Castelo de Vide,
fundou aqui o nosso, sim, aqui o Branco aqui, Rodrigues, no Estoril, depois, sim, o outro no Porto, etc. Mas depois ele acabou por se fixar, foi no do Estoril, claro, onde eu estive. E deixou o legado à Misericórdia para quando exatamente ele desaparecesse, a Misericórdia ficar responsável por isso. E a Misericórdia ficou responsável a partir do ano, da altura em que ele morreu, que foi 1926. Exato. Mas voltando à nossa questão inicial, para si os maiores, já percebi que eu não lhe vou conseguir perguntar qual é o maior tiflólogo, então vou-lhe perguntar quais são os maiores tiflólogos. Bem, pois, o Branco Rodrigues é um deles. Na minha, é um deles e sem dúvida, para mim, é o principal, quer dizer, foi um motor e persistente, apesar da altura, e calcula, nós temos naturalmente dificuldade em calcular, mas que problemas terá tido na sociedade do tempo, na sociedade desse tempo, no fim do século XIX e princípio do XX, e etc., inclusivamente em Portugal, que se fez a mudança da monarquia para a República. A Primeira República, como se sabe, muito atribulada, governos todos os dias. Exato. Portanto, foi um tempo mau. Um tempo, do ponto de vista político... Mas o que é certo é que ele conseguiu. Era. Mas o Branco Rodrigues, enfim, foi continuando, mantendo-se. E olha, e eu cá estou como um dos pequenos exemplos, mas que eu digo, dos exemplos com sorte, eu tive a sorte de conseguir ter lugar. Porque estive Podia não ter tido, não é? Eu só comecei a estudar aos 10 anos. Até aí estava à espera da oportunidade de entrar. Mas a capacidade de... Portanto, o ensino era feito em colégios especiais, e colégios especiais havia 3. Era o Branco Rodrigues, era o Castilho e era o do Porto. O total disso permitia pouco mais de 100 alunos. Ora, 100 alunos para um país mesmo. Claro. Bem, eu proponho então que a gente faça aqui uma pequena pausa. Voltamos já a seguir para a próxima parte da entrevista ao professor Vítor Coelho. Até já. Ficha técnica. Produção e edição, ACAP, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Data de gravação, Lisboa, 27 de maio de 2023.